Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para a nossa palestra de quarta-feira da Casa de Fabiano sobre desobsessão, nosso estudo sobre desobsessão. A todos aqueles que estão junto conosco, que possam ser um horário de bastante proveito, de bastante aprendizado, que esses espíritos amigos estejam conosco. E em nome de Deus e de Jesus, iniciamos os nossos trabalhos, porque Jesus já havia dito, onde estivessem duas ou mais pessoas em meu nome reunidos, Ele também estaria. É com essa certeza que estamos aqui, para esse aprendizado, dessa doutrina, para que o nosso futuro seja um futuro melhor, aproveitando as oportunidades desse aprendizado e aplicando na prática, na nossa vivência de cada dia. Que o Pai da vida assim permita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá, o nosso livro de estudo no momento é do Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Nós estamos no capítulo 10 e nós dividimos, como falei a princípio, em 4 partes. Hoje nós vamos na terceira parte deste capítulo, porque ele é bem extenso, vale a pena a gente prestar atenção. Então eu reduzi em partes para que seja mais compreensível o estudo. Então vamos lá. André Luiz apresenta-nos a elucidação a respeito, sobretudo, das enfermidades psíquicas clássicas, na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás das enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenesias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e as neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhes assinalam a evolução moral. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, que é do Chico, no capítulo 24, do Valdo Vieira, E também tem no Livro dos Médiuns, no item 253, por Allan Kardec, que explicam que por trás destas doenças, que também podem ser físicas, sempre tem também a questão da individualidade, da expressão da perturbação, porque nós estamos nesse capítulo 10, que fala das consequências da obsessão. Então sempre tem aqui também uma perturbação, um nível. Nós falamos no capítulo anterior sobre a possessão, a subjugação grave da obsessão, e agora nós vamos falar de outros níveis. São, pois, enfermidades da alma a se refletirem no corpo físico. Importa deixar bem claro que não se deve confundir e generalizar, afirmando que tudo é obsessão, que tudo é provocado por obsessores. A gente tem mania de falar, isso é obsessão, já rotular, já taxar, logo que a gente vê uma perturbação, mas nem sempre é assim. Eles pedem para a gente tomar muita cautela, ao analisar uma situação. Como também não se deve atribuir todas as nossas dificuldades à ação de espíritos perturbadores.
E Kardec não deixou de nos advertir quanto a isso, esse exagero tão comum no meio espírita. Nem sempre os problemas são de origem espiritual. Pode até mesmo ser um processo de auto-obsessão, como nós já vimos nos capítulos de diferentes tipos de obsessão, né? Também é preciso não confundir esses estados com sintomas de mediunidade. Ocorre que frequentemente que muitos espíritas de boa vontade, bem intencionados, por desconhecimento, diante de pessoas portadoras de epilepsia em quaisquer de suas modalidades, afirmam se tratar de mediunidade, sendo necessário desenvolvê-la, imagina, né? Tais enfermos são encaminhados sem mais delongas a reuniões mediúnicas, onde não somente persistem com seus problemas, mas ainda provocam desequilíbrios nos trabalhos, já que não estão aptos para assumir tarefas de mediunidade, que requerem disciplina, estudo e discernimento. Mediunidade, gente, não é doença, né? E nem os sinais da sua eclosão podem ser confundidos com enfermidades. Há que se fazer uma distinção entre uma enfermidade e os sintomas do desabrochar da faculdade mediúnica. Muitas pessoas confundem, né? Porque a pessoa começou a se debater, tremer, e a pessoa não teve controle, falou coisas que ela não se lembra, não pensou, então isso é mediunidade. Não podemos rotular, taxar, com muito cuidado, né? Se for, com alguns dias, vamos com cuidado observar, né? E jamais uma pessoa que está adentrando a uma casa espírita pelas primeiras vezes vai ser enviada para uma sessão de desobsessão diretamente, a menos que ela já tenha participado, que ela já tinha mediunidade em outra casa, né? Porque senão nós vamos aprendendo também sobre ela, sobre se pode, se está no ponto, né, de poder frequentar, se vai ter aproveitamento de já encaminhá-la para uma sessão desse porte, né? A sessão de desobsessão é muito séria, são contatos com os espíritos ali, sempre, em todas as sessões tem a incorporação, né? Tem a fala dos espíritos, tem a preparação toda, a programação, então nós não podemos assim aleatoriamente, só porque a gente acha, encaminhar, né? Temos que tomar muito cuidado, né? Somente com a indicação dos orientadores ali do atendimento fraterno, a presidência da mesa ainda assim vai analisar, vai voltar a comentar com os orientadores sobre cada caso, acompanhando para que a gente possa ter sucesso, né? Para isso que está sendo encaminhado para uma sessão mediúnica de desobsessão, né? Convenientemente, nesse como nos outros casos, cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de não confundir os sintomas da mediunidade no período inicial da sua manifestação com um médium que se encontra atormentado. É muito comum encontrarmos casos de caráter misto, onde se conjugam obsessão e males físicos. O espírito enfermo, endividado, plasma no seu envoltório perispíritico os desvios, as deformidades de que é portador. Então já traz isso também, né? Pode acontecer as duas coisas. Consequentemente, renascerá num corpo físico que, por sua vez, refletirá as desarmonias pré-existentes no espírito. O codificador, ciente desta possibilidade, aconselhava, já em sua época, que se deveria aliar, nesses casos, o tratamento magnético e o tratamento médico, né? As duas coisas. O que se vê, contudo, é que muitos espíritas, ignorando as ponderações de Kardec, acostumaram-se a diagnosticar
apressadamente confundindo doença com mediunidade. E como acham que tudo é mediunidade, aconselham logo a suspensão do tratamento médico e da medicação anticonvulsiva, o que poderá acarretar sérios danos ao enfermo. Os remédios que controlam as crises epiléticas não podem ser suspensos repentinamente sob pena de o paciente ter em seu estado agravado, mesmo que o caso seja misto, isto é, físico e espiritual, ainda assim não se deve encaminhar sumariamente o enfermo ao exercício das tarefas mediúnicas. É o que eu falei, não se manda ninguém imediatamente para uma função, ou sentar-se na mesa, ou ir direto para uma sessão de desobsessão, sem que isso tenha todo um contexto, né? Tenha toda uma indicação para isso, né? Ele necessita ser tratado espiritualmente, ser orientado pelos recursos que a doutrina espírita coloca ao alcance de toda a humanidade. Então ele precisa primeiro conhecer a doutrina, conhecer os ensinamentos de Kardec, né? Comum o conhecimento do Evangelho, né? Para que ele possa, ele mesmo, em alguns casos, tomar medidas de precaução, de ajuda, né? De autoajuda. Necessita promover a sua autodesobsessão, precisa saber o que é uma desobsessão, né? Precisa conhecer, precisa estudar, enfim, né? E como mencionamos anteriormente, se está sob o domínio de obsessores, tem o seu pensamento controlado por eles. O que é óbvio é o principal motivo que obstará o desenvolvimento de sua faculdade mediúnica. Vejamos um caso de caráter misto. A gente vai chamar aqui de D, tá? O nome da pessoa. Não, só para, hipoteticamente, para a gente não falar o nome da pessoa, né? D padecia há longos anos de um processo misto de epilepsia e obsessão. Muito franzina, trazia no semblante as marcas do sofrimento. Sendo pessoa de poucos recursos, precisava trabalhar, mas em razão do seu mal não se estabilizava em emprego algum. Quando vinham as crises epiléticas, D, totalmente inconsciente, levava a quedas dolorosas. Certa vez rolou do alto de uma escada, machucando-se bastante. Em outra, estando a passar roupa, caiu e resvalou o rosto no ferro elétrico, queimando-se na face. Em seu corpo, apresentava sempre as contusões provenientes dos tombos de que era frequente vítima. Assim era a vida dessa moça, um verdadeiro martírio. Passando a frequentar um centro espírita, o Centro Espírita Ivone Costa, teve acentuada melhora com os passes nas reuniões públicas. Feita a consulta espiritual, foi esclarecido que D precisava de um tratamento médico aliado à terapêutica espiritual. Um médico neurologista que integrava a equipe de desobsessão prontificou-se a examiná-la e prescrever a medicação. Efetuados os exames, D, que relutava em aceitar o diagnóstico, mas acabou concordando, então começando a usar também os medicamentos. Pela primeira vez, as crises desapareceram. Ao mesmo tempo, era tratada espiritualmente. Constatou que a paciente era atormentada por dezenas de obsessores. Em encarnação anterior, havia sido pessoa de muito poder e de grande perversidade. Antes da encarnação atual, tivera em outra que renascera num corpo disforme. A existência de hoje representava o início da sua recuperação, através do ensejo de conhecer o Espiritismo e também de se mostrar regenerada aos seus perseguidores.
propiciando então oportunidade de reajustamento e do perdão mútuo. Um número expressivo de seus obsessores foi esclarecido, em um trabalho que se prolongou alguns anos. Entretanto, após algum tempo de uso dos remédios, D resolveu por si mesma, influenciada, é óbvio, pelos obsessores, a suspendê-los. As crises voltaram, mas a doente afirmava ser o seu mal apenas espiritual. Estava condicionada a afirmativas desse teor, pois em todos os lugares que frequentava, nunca haviam lhe alertado para o fato de ter também um componente físico para o seu problema. Então ela tinha as duas situações, né? O físico e o espiritual, também a obsessão junto, né? A epilepsia e a obsessão. Precisava tratar dos dois. Aconselhada pelo médico e pelos companheiros e até pelo mentor, ela voltou a usar a medicação, mas logo depois suspendia novamente. Preferia dizer-se obsediada. Durante todos esses anos, a paciente colaborou em pequenas tarefas no centro, onde, aliás, era assídua e perseverante, uma colega dentro do centro, frequentadora assídua, né? Com o passar do tempo, as crises não desapareceram e as orientações continuaram a indicar o uso de remédios. Ela começou a se mostrar insatisfeita, achando que tudo aquilo não valia a pena, né? As pessoas aconselhavam, quando ela passava na orientação, tem que fazer as duas coisas, e ela não queria, né? Comentou que talvez fosse necessário outro tipo de trabalho para o seu caso. Soube-se que o que estava querendo, que estava sendo influenciada por uma pessoa que dizia ter solução melhor para ela. E aos poucos foi deixando de comparecer ao centro, indiferente a todos os conselhos. Recebemos notícias dessa irmã de quando em vez. Prossegue em sua vida de sofrimentos, não tendo encontrado alívio para o que almejava. Obsessões desse tipo são tão complexas e profundas que o espaço de uma encarnação é muito pequeno para resolver todos os conflitos. Só muito lentamente surgirá a transformação dessas almas endividadas por um processo de cicatrização de dentro para fora. A cura não poderá ser efetivada por ninguém a não ser pelo próprio sofredor, funcionando encarnados e desencarnados que colaboram, ajudando, quais enfermeiros abnegados que ofertam o algodão da solidariedade e do amor. À medida que a criatura for se evangelizando, aprendendo a amar e perdoar, conquistando os méritos, os seus algozes serão igualmente motivados para o reajuste. Então, às vezes leva longos tempos, a pessoa também não quer aceitar toda a ajuda como deve ser, não segue, né, como está sendo orientado, fica muito difícil a cura, né, fica muito difícil, e isso vai levando anos. No caso dela aqui, muitos obsessores, dezenas de obsessores, já era de se esperar que não seria numa única encarnação. Do Livro dos Espíritos, a questão 284 e 285. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade, distinguir-se dos outros que os rodeiam? Constatam através do perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece ao pai, o amigo e o seu amigo? Sim, da geração, é assim que acontece de geração para geração. Então também os obsessores nos reconhecem de encarnação para encarnação, né? É a nossa faixa vibratória, a nossa sintonia que faz nos encontrarmos uns com os outros.
Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e lemos-as como um livro, como acontece lendo um livro, vendo o passado de nossos amigos e também de nossos inimigos. Vemos a sua passagem da vida para a morte. Então é assim que também o perispírito, como a gente já falou e também tem no livro dos espíritos, quem procurar tem um capítulo todo sobre o perispírito, é ele que traz as marcas, né, de tudo que nós fizemos, como se fossem anotações no livro da nossa vida. E ele traz então tudo que a gente fez de bom e também aquelas nossas dívidas, né? E é por isso que eles nos reconhecem. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar bem-aventurados os misericordiosos. O item 4, ele fala, né, que a misericórdia é o complemento da mansietude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, que é isso que a gente precisa fazer e também conseguir que os nossos obsessores façam para que a gente possa voltar a uma vida, né, mais próxima do Evangelho. O ódio e o rancor denotam sempre uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Então a gente já sabe que esses obsessores, né, não são almas elevadas, né? Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada, aqueles que estão num grau inferior, né? A outra alma, né? O outro espírito é calma, cheia de mansietude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Então nós temos que analisar, né? Temos que mudar nosso comportamento, seguir em frente, fazer essa reforma íntima e trazer o perdão, né? A mansidão, a mansietude que ele fala aqui, a doçura. São esses os espíritos mais elevados. Se nós queremos esse caminho, vamos ter que acompanhar Jesus em seu Evangelho com tantos ensinamentos que ele nos deixou. E um deles, né, o amor, a caridade e o perdão. Não tem outro caminho, gente. É isso hoje. Vamos agradecendo por tudo que a gente tem, por tudo que somos, pedindo a Deus e a Jesus por todos esses corações aflitos no momento que estamos atravessando. Abençoa Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, com sua falange, né? Traga a cura para tantos que já podem ter a cura. Ajuda, Jesus, ao nosso planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.